Se você não se organizar e parar, escolher um mentor, escolher uma única pessoa para te direcionar, você não vai para lugar nenhum. Porque é como se você pegasse assim, vamos cozinhar? Vamos. Quer comer o quê? Quero comer frango. Beleza, então a primeira coisa que você faz é o quê? Decidir qual é a receita de frango que você vai fazer. Não é isso? Uhum. Agora imagina, quero fazer frango, estrogonofe de frango. O que você vai fazer? Você vai abrir a receita de estrogonofe de frango, você vai escolher uma receita de estrogonofe de frango e vai ter o resultado daquela receita. Uhum. O que é que o cara faz? Ele escolhe que ele quer comer frango. Só que ele pega uma receita de estrogonofe de frango, frango a passarinha, frango não sei o que lá, frango não sei o que. Ele vai pegando ingredientes daqui, um pouquinho de cada e no final qual é o resultado que ele tem? Um prato horrível. Com gosto de nada e que ninguém vai querer comer. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor. Hoje nós estamos com uma referência, um cara que eu admiro muito, Marcelo Antonioli. Meu irmão, te agradecer pela participação e pela presença, por ter aceitado o nosso convite aí. Se bem que esse papo a gente já estava ensaiando aí já uns dias, né? Vem, não vem, tal dia, mas saiu hoje, né? Muita agenda, né? Porra, ambos, né? Correria, né? É um prazer estar aqui, contribuir aí com o projeto, que eu também admiro muito, né? Nossa. Conheço há pouco tempo, mas já conheço a história de valor que hoje culminou num projeto chamado Marcas de Valor. É isso aí. Nada mais apropriado, eu acho. Um homem interessante, né? Mas eu quero falar um pouquinho do seu currículo para a galera, né? Marcelo, ele é empresário, é publicitário também, a gente vai explorar muito essa veia dele aí, publicitária, é mentor de empreendedores digitais, estrategista, copywriter, especialista na construção de negócios digitais lucrativos. A gente vai explorar muito aí esse universo. Meu irmão, mas antes de mais nada, eu quero saber quem foi Marcelo lá na infância, né? Como é que foi esse cara? Hoje a gente conhece o Marcelo como aquele cara inquieto. Vamos contar um pouquinho como é que você foi, vamos subindo aí essa trajetória aí. Rapaz, Marcelo sempre foi um cara inquieto. Desde a minha adolescência, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de ajudar muitas pessoas, né? Eu tinha duas paixões. Primeiro era ajudar as pessoas a ser melhor. E quando eu digo isso, no meu primeiro ano de colégio, eu já dava banca para quem era quinta série, sexta série. Hoje em dia eu já não sei mais como é. Mas na minha época era de quinta a oitava, era o ginásio. E depois era primeiro, segundo e terceiro ano colegial. Não era isso? E aí a gente fazia vestibular para entrar na faculdade. Então, primeiro, segundo e terceiro ano colegial, eu já dava banca para menores, inclusive para quem era da minha própria sala. Legal, cara. Poucas pessoas sabem disso. Porra, tá vendo aí? E minha segunda paixão é que eu passava pela paralela e eu via os outdoors e eu pensava, um dia eu quero estar ali. Numa placa de outdoor dessa Numa placa de outdoor. Eu não sabia como, nem porquê, mas eu via o rosto de uma pessoa ali e eu dizia, um dia eu quero estar no outdoor. E aí surgiu o seu interesse em ser publicitário, sua paixão em ser publicitário. Pois é, cara, eu não sei se uma coisa levou a outra, mas eu acredito que no subconsciente, né, eu acabei sendo levado para isso. Antes de eu ser publicitário, eu estudei arquitetura. Eu estudei 2 anos de arquitetura na Federal, não me identifiquei com o curso, fiz vestibular de novo e fui ser publicitário. Que legal, cara. Então, no meu segundo ano de arquitetura, eu já era meu primeiro ano de publicidade. Então, por um período ali, como na Federal a gente tem muitas greves, eu conseguia levar os 2 cursos ali ao mesmo tempo. E os 2 lá na Federal? Não. Publicidade e propaganda eu fiz na Unifax. E arquitetura eu cursei na Federal, que não tinha publicidade e propaganda, né? Era comunicação com outra coisa, isso, verdade, e não era muito a minha, não. Eu realmente me identificava muito com o curso de publicidade, né? Eu gostava de lidar muito com pessoas, e arquitetura eu não lidava muito com isso. É verdade. Era mais réguas, retas, cálculos.
Tinha desenho também, eu era bom de desenho naquela época. Aham. Mas eu acho que meu negócio sempre foi lidar com pessoas. Publicidade. E aí você se formou em publicidade quando? Lembra do ano? Cara, se não me engano, eu me formei em publicidade no ano de 94 ou 95. E aí já entrou no mercado de agência? Como é que foi essa experiência? Como é Rapaz, que foi, cara? na verdade, eu entrei no mercado de agência no meu primeiro ano de publicidade. Ah, já foi no primeiro ano. Foi. É uma história até engraçada, porque eu tinha meu grupinho de amigos na faculdade Aham. e a gente conversava no MSN nessa época, né? É. Hoje em dia nem existe mais isso, né? Nem tem, mano. Muita gente não sabe nem o que é MSN. Não sabe nem o que é MSN. É tipo um bate-papo virtual. E aí eu estava conversando com uma amiga minha que já estagiava numa grande agência de publicidade e propaganda aqui em Salvador, que era a PJ, que era uma das maiores, né? Junto Maron. com a Propeg, com Maron. o Fred Maron, Torinho, né? E aí, numa conversa com ela e tal, me entra um cara no chat. E aí, quem é você e tal, não sei o quê. Falei, rapaz, eu sou colega de Camila. E aí, tô aqui conversando com ela, falou assim, e aí, o que é que você faz? E aí eu comecei a conversar com ele. E aí eu pedi um estágio a ele, né? Porque ele trabalhava nessa agência, nessa época, pedi um estágio a ele. E aí, cadê seu portfólio? Eu falei, não tenho. Você já trabalhou aonde? Eu falei, nunca trabalhei. Já estagiou aonde? Eu digo, nunca estagiei. Mas eu sou guerreiro, tô aqui pra aprender. Pra aprender. Aí ele falou, rapaz, eu gostei de você, venha. Isso foi numa sexta-feira. Ele falou, segunda-feira, venha na agência, 4 horas, que a gente vai conversar. Cheguei lá, sem portfólio, sem experiência profissional, sem nada, mas com minha cara e minha coragem. Conversando com ele e tal, ele falou, rapaz, aí ele me explicou que na agência não tinha vaga para estagiário, porque a agência passava por um programa de estágios, onde todo estagiário passava um mês em cada setor, não tinha nem cadeira para eu sentar e tal, não sei o que. Eu falei, bicho, só abre a porta para mim. Abre a porta para mim, eu venho, deixa eu ficar aqui dentro e tal, não sei o que. Aí ele foi lá, conversou com o Fred Maron, aí Fred fez, vai, aquele jeitão dele, né? Vai, deixa. Meu irmão, sei que desse dia em diante eu era o primeiro a chegar, o último a sair na agência, não era nem estagiário. Tinha uma brincadeira dentro da sala de criação, eu já entrei direto na sala de criação. Bom, isso que eu ia te perguntar, perfeito. Não passei por nenhum outro setor, mas conhecia todo mundo dos outros setores, porque a galera chegava e falava assim, quem é esse moleque que está aqui, se ele não é nem estagiário? Mas eu sempre fui ousado e fui bem entrosado, curioso, era né? bom de comunicação, queria ajudar a fazer tudo. E aí, cara, tinha uma brincadeira na criação que o pessoal não me chamava pelo meu nome. Porque como eu não estava na folha de pagamento, então eu não tinha nome, então o pessoal era Maurício, era Paulo, era Matheus, mas nunca era Marcelo. Resumindo a história, eu colei no assistente de criação, porque os diretores de arte na publicidade e propaganda antigamente tinha muito ego, então os caras tinham aquele negócio de, sai daqui, deixa eu ver, tinha aquela briga, aquela rixa com o pessoal do atendimento. Eu nunca fui muito de acordo com isso, mas eu estava ali, jogava o jogo que tinha que ser jogado. Colei no assistente, 3 meses depois o assistente saiu, eu assumi a cadeira do assistente da criação, então eu acho que eu saí de ninguém para assistente da criação, nunca fui estagiário na minha vida. Deu um salto, eu dei um salto grande. E aí eu passei a ter meu nome lembrado dentro do negócio. E aí desse dia em diante foi, velho, esconde aí seu computador, porque um dia esse moleque vai tomar o seu lugar. Caraca. 6 meses depois eu virei diretor de arte júnior nessa agência e 8, 9 meses eu já era diretor de arte sênior, já comecei a trabalhar formalmente, até em outras agências também, comecei a fazer muito freelance, então, e assim eu comecei minha carreira dentro da publicidade e propaganda, nunca fui estagiário. E interessante, você falou que, era pequeno, passava pela Avenida Paralela, via aqueles outdoors e falava, quero estar lá. Mas na verdade você trabalhava, construía campanhas para essas placas de outdoor, né? Depois de muitos anos da minha vida foi que eu consegui fazer essa associação entre o meu sonho de criança de estar no outdoor e de estar trabalhando e criando outdoors, né? A primeira vez que eu vi meu outdoor na rua, eu fiquei maravilhado, né? Porra, uma obra minha, uma coisa minha, um negócio meu, mas eu nunca tive satisfeito. Eu sabia que aqui não era aquilo ali ainda.
Pois é, mas é interessante, né, você fazer associação. Você falou que você sempre foi um cara que gostava de desenhar, um cara criativo, então você acabou associando a arquitetura, vamos dizer assim, né, a parte criativa, com a publicidade, virando diretor de arte, acabou que tudo casou aí, né? Perfeito. Isso é interessante, cara, interessante. E dentre os cases, Marcelo, assim, de campanhas que você construiu, tem alguma campanha mais icônica que você lembra assim, porra, essa pra mim foi a melhor campanha que eu construí? Você lembra de uma que te marcou, assim, cara? Cara, eu não me lembro, assim, de nenhuma campanha específica, mas eu me lembro de muitas histórias ao longo da publicidade e propaganda, inclusive participei de prêmios da Central do Outdoor, Perfeito. Com outdoors e tal. Eu sempre fui um cara que me entregava de corpo e alma tudo que fazia. Então, participei de muitas campanhas, também como coadjuvante. Implementei muitas coisas novas, inovadoras dentro das agências, né? Perfeito. Inclusive departamento de marketing digital, que na época não existia. Como eu era muito ligado nisso, de olhar sempre para frente, no futuro, e entender das tendências, e essa minha vontade de sempre ajudar o cliente da melhor forma, talvez essa fosse a minha maior briga com a publicidade e propaganda. Perfeito. Eu acabei inovando em muitos aspectos nas agências, né? Mas de campanha que vem assim na memória, não, mas eu fiz muita coisa para muitas empresas conhecidas aqui, de concessionárias. Porra, eu fazia Indiana Veículos, fazia Asa Motopema, eu já fiz muito Day York, já fiz muita coisa. Muita coisa, muita coisa mesmo. Você passou uma época com o Américo, uma época boa com o Américo da Via Mídia, Passei né? uma época com o Américo, né? Gente boa. Já Américo é um ícone. Passou por aqui nessa cadeira. Eu vi o episódio dele, vi. Américo é um ícone, né? Eu entrei na Via Mídia quando a Via Mídia era na Ladeira da Barra. Ladeira da Barra. E eu ajudei a mudança da agência da Ladeira da Barra para a Federação com computador e muita coisa dentro do meu carro. Acredite. Então sempre eu me entreguei em todos os lugares que eu fui, me entregava assim de corpo e alma, né? Que massa, cara. Isso é bacana. Porque assim, às vezes, tem muita gente que não conhece essa história de Marcelo publicitário, né, cara? Verdade. Tem muita gente que vê Marcelo hoje mentor de empreendedor digital, mas não conhece a história lá atrás da publicidade. Sim, sim. Mas você falou um ponto aí interessante, porra, você sempre pensou em inovar, em trazer coisas novas, levou o núcleo de marketing digital para as agências. E o que é que te fez, por exemplo, começar a ficar, né, tipo a se desgastar, vamos dizer assim, da publicidade tradicional e sentir essa necessidade de já ir migrando para o digital? Onde foi esse ponto aí? Cara, eu me lembro de uma campanha uma vez de um cliente que fazia muito outdoor. E a agência queria empurrar outdoor para ele de qualquer jeito. A gente sabe por quê, né? Claro. E aí eu olhei assim, eu fiz assim, cara, esse cara tá gastando uma fortuna com outdoor e tá atingindo um X público que não é o público dele. Se a gente fizesse isso com a rede social e trouxesse campanhas de marketing digital, a gente ia gastar 1/10 e atingir um público muito específico. Dentro da cidade de Salvador, que seria o público-alvo dele, eu tenho certeza que a gente ia faturar muito mais. Eu não fui ouvido. Justamente por esse motivo. Aí aquilo ali pra mim foi o estopim, assim, tipo assim, aquilo mudou meu jogo ali, mudou minha cabeça. Eu só não sabia o que eu tinha que fazer dali pra frente. Mas eu já criava muito conteúdo, falava muito sobre marketing, empreendedorismo, digital nas minhas redes sociais. Logo depois desse episódio veio a campanha política, eu comecei a fazer campanha política, aí eu fui para Tempo, trabalhei bastante tempo na Tempo, eu fiz dezenas e dezenas de políticos na Tempo, muitas campanhas também. A Tempo é muito forte na política. Eu comecei como freelance na época da campanha política, depois os caras me colocaram dentro da agência e tal, mas, cara, eu vim do setor privado. Né? Eu chegava na agência
10 horas da manhã, de 10 às 12 eu já tinha feito 3 VT de cartela, 2 anúncios e o caralho a 4. E no setor privado é aquela história. Vinha um briefing, o cara botava o briefing na minha mesa, eu tinha 2 semanas para parar, para pensar, não sei o quê. Um orçamento assim gigantesco. Era uma coisa, parecia um Titanic. E como eu sou muito inquieto, não tinha muita, né? E a maioria das coisas que saíam a gente podia ter 50 ideias assim mirabolantes. No final das contas, 80% das coisas que saíam eram aquelas coisas meio chapa branca ali. Perdão. Era uma coisa muito... uma foto com um textinho e tal, a gente não tinha muito espaço para inovar, para inovar, né? A gente até conseguia de vez em quando, mas era uma emplacada assim na vida, outra na morte, e aquilo ali me deixava muito na monotonia. Eu ganhava bem, mas não ardia no meu coração. E como eu sempre tive esse espírito empreendedor, eu saí da agência e montei a minha própria empresa de planejamento. Eu comecei assim, com uma empresa de planejamento. Onde eu ajudava pequenos empresários a montarem a estratégia de comunicação. Mas já focava mais para o online ou online e offline? Quando eu comecei, era 360. A gente fazia tudo. Com pouco tempo eu descobri que o digital seria a grande sacada. Aí a gente já está falando o quê? De 2013 mais ou menos, 12, 13, né? 2013, eu já tinha minha empresa, eu tinha um sócio, a gente tinha algumas pessoas que trabalhavam junto com a gente. E veio a crise ali de 14, 15, né? Eu já estava bem no digital, eu já criava muito conteúdo no digital, já tinha, sei lá, 15, quase 20 mil seguidores. Mas já com o objetivo de criar um curso e um produto, ainda nada? Mais para captar clientes para a tua agência? Cara, nem era isso. Nem era? Eu comecei no digital, de verdade, assim, em 2011, falando qualquer coisa. Eu me inspirava muito no Geração de Valor, do Flávio Augusto, né? E 2014 para 2015, eu tive a grande sacada de pivotar 100% para o digital. 2015, 100% para o digital. Então, os poucos clientes que restaram na minha empresa, eu trouxe eles 100% digital e daí para frente eu só peguei clientes que eu poderia ajudar 100% no digital. Com essa crise, saiu todo mundo, inclusive meu sócio foi abrir um outro negócio, um negócio no setor alimentício, não deu muito certo. E eu fiquei com uma dívida, poucos clientes e uma funcionária. Eu tive que me reinventar ali, né? Foda. Não queria voltar para a agência de jeito nenhum, porque eu sentia que não era mais o meu caminho, eu acho que eu queria trilhar algo novo, diferente, algo que fosse 100% digital. Perfeito. Então eu comecei a dar consultorias online, consultorias no digital, 100% no digital, porque as pessoas viravam para mim e falavam assim, eu quero isso que você está fazendo. Porque como eu criava muito conteúdo, os clientes viam, e eu era a cara da empresa, e as pessoas viravam para mim e falavam assim, cara, eu quero fazer isso. O que você faz? Como que você fala? O que você escreve? Como que faz isso? E esse vídeo? Perfeito. Nem eu sabia o que era. Além você nem sabia o que era ainda. Era mais conteúdo, por exemplo, eu tenho uma empresa, vi você falando, pô, acho que esse cara pode me ajudar. Era basicamente isso aí. Exatamente. Então, eu usava do meu conteúdo para captar clientes, aí eu tornei isso uma coisa mais formal. Usava do meu conteúdo para captar clientes. E aí, em 2017, eu percebi que toda a consultoria que eu dava, na verdade, antes disso, eu percebi o seguinte, que eu gostava mais de ensinar ele a fazer do que eu prestar o serviço para ele. Pronto, perfeito. Entendeu? Você já entendeu ali que o jogo da escala estava nisso aí, exatamente. Né? Não colocar a mão na massa, mas ensinar o cara a botar a mão na massa. Perfeito. Porque quando eu pegava o cliente, eu acabava ensinando o cliente a fazer, porque ele tinha que aprender a fazer, uma vez que ele estivesse no digital. A gente fazia as artes para ele ali e postava algumas coisas, mas de fato o coração do negócio era ele tá falando, ele tá escrevendo, ele tá gravando vídeo e tal. E aí eu fiz, o cliente vinha, ficava 3, 4 meses, saía, 2, 3 meses, saía.
Rapaz, é mais vantagem, eu cobrava o valor de 3 meses para ele, ensinava ele a fazer e já foi. Eu não tinha aquele compromisso, eu tinha aquela síndrome do WhatsApp de o cliente estar o tempo inteiro ali me cobrando e não era aquilo que eu queria. Perfeito. E aí eu comecei a dar esse tipo de consultoria, que eu até então não sabia o que era mentoria, né? Eu comecei a fazer essa consultoria e dessa consultoria eu percebi que tinha 2 momentos. Toda a consultoria era exatamente igual, tinha 2 momentos. O primeiro momento era quando eu ensinava ele o mercado digital, ensinava ele sobre como escrever, como postar, as métricas, ensinava ele sobre posicionamento, como ele podia editar as fotos, como que ele podia fazer os cards ele mesmo, como que ele podia editar os vídeos ele mesmo. E o segundo momento era 100% focado nele. Perfeito. Em como ele poderia se posicionar. Perfeito. Aí eu fazia as intervenções diretas. Perfeito. Ou seja, eram 2 focos aí. O foco primeiro ensinando ele a fazer para a empresa e depois fazer para ele, pessoa física. Não, o primeiro momento era dizer a ele o que é que ele tinha que fazer. Tá. Diante do mercado e como ele deveria se posicionar. Perfeito. Isso é pessoal. Pessoal. Pessoal que eu digo assim, toda empresa, a maioria dos caras que vinham para mim eram profissionais liberais, autônomos, não eram empresas, marcas, mas eram empresas, pessoas, né? Perfeito. E o segundo momento era, pô, beleza, eu já entendi o que é que eu tenho que fazer, mas e agora? Como que eu faço? Aí eu ensinava ele a fazer. Essa parte de ensinar ele a fazer, eu gravei. Porque era igual para todo mundo. E isso se tornou meu primeiro curso. Perfeito. Que foi o treinamento mais audiência, para o cara ter mais audiência. Então, daí em diante, o cara vinha para mim, não tinha mais 2 momentos. Era, olha só, o que você tem que fazer é isso, tá aqui, teu plano é esse, agora segue, assiste essas aulas aqui e faz. E deu o resultado do mesmo jeito. Perfeito. Cara. Aí eu falei, porra, agora eu vou vender isso. Aí eu comecei a vender o curso. E assim eu entrei no mercado de infoprodutos. Desse jeito. Desse jeito. Entender o seguinte, pô, eu preciso tirar a mão da massa e preciso agora ensinar que as pessoas elas façam isso. Eu preciso ensinar criar um método e ensinar que eles mesmos façam esse trabalho. Cara, fantástico. Muito bom. Isso foi em 2000 e quanto? Isso já era 2017. 2017, né? E a partir daí você não tinha ainda o seu método, né? Você primeiro estruturou, criou e a partir daí você criou o seu método. Aí a partir daí eu fui modelando minha fase embrionária do que hoje é o meu método de verdade, né? Perfeito. Mas até então eu estruturei um método, mas não é o mesmo, mas é a base do meu método hoje. É a espinha dorsal aí, né? Isso, exatamente. Maravilha, cara. E aí você pegou 2017, 18 e 19, você foi seguindo essa toada, aumentando o seu espectro aí. Aí 2018, 2019, meu amigo, eu dei palestra no Brasil inteiro, aí eu só falava sobre isso. Quando eu te conheci, foi pelo digital também, foi mais ou menos, eu acho que foi mais ou menos 2019, eu sei que foi antes da pandemia. Ah, foi? Foi. Ah, rapaz. Foi. Tô sabendo agora. Foi antes da pandemia. Legal. E aí de lá para cá você começou de fato a tracionar, né? Dar palestras. Nossa, 2018, 2019, antes da pandemia, metade de 2018 até a pandemia, eu dava uma palestra por final de semana. Perfeito, cara. Tinha meses que eu saía de casa, só voltava 2, 3 semanas depois. Porque aí eu comecei a fazer o que eu fazia para mim e o que eu ensinava aos outros. Aí eu me tornei lançador dentro do mercado digital. O que é que eu fazia? Eu pegava uma pessoa que tinha o conhecimento, estruturava o método dela, estruturava o infoproduto dela e a gente lançava esse infoproduto. Aí eu fiz mais de 40 lançamentos, assim, fiz lançamentos onde a gente faturou 100 mil em 7 dias, 100 mil em um dia, meio milhão, 1 milhão. Aí eu me tornei um expert dentro da área de infoprodutos, dentro da área de lançamentos, né? Perfeito. Mas aí você vê que você já foi pivotando o negócio, né? Primeiro você ensinava as pessoas a produzir o conteúdo e tal. Depois você começou a identificar essa oportunidade. Olha, peraí, eu posso
aproveitar aqui, identificar alguns experts com bom conteúdo, com bom potencial e posso lançar eles. Isso. E aí você aplicava o seu método com eles para fazer o lançamento. Perfeito. E aí você chegou a mais de 40, você falou? Ah, a gente fiz muitos lançamentos. Mas e aí... Mais de 40 lançamentos eu fiz aí. Mas e essa virada de chave aí? Porque chegou um momento que você saturou, pronto. Como é que foi isso aí? Rapaz, aí foi quando Porque também lançador é uma loucura, né? Não tem vida, né? Aí meu filho nasceu em 2019, setembro de 2019. Quando meu filho nasceu, eu falei, meu irmão, não dá. Eu cheguei a fazer 5 lançamentos no mesmo mês. Puta, né? Gerenciando 5 equipes diferentes, milhares de reais em contratos, com coisas diferentes rodando ao mesmo tempo, nichos diferentes. Eu falei, porra. Aí eu peguei todas as sociedades que eu tinha e limitei a 5 sociedades, que depois evoluiu para uma sociedade. E aí E aí eu fiquei nessa sociedade, eu já tinha minhas coisas, eu fazia meus próprios lançamentos, eu tinha minha comunidade e eu tinha um sócio e a gente lançava esse sócio também. Que já era muito desgastante eu ter o meu e ter o de outra pessoa, né? Então já era muito desgastante. Quando minha mulher ficou grávida do meu segundo filho, né, que é a Laura, aí, meu amigo, eu pensei, não vai dar. Ou eu decido, ou eu paro o que eu estou fazendo agora e eu crio alguma coisa que eu consiga ganhar dentro do mercado digital e que eu tenha menos desgaste possível, que eu não dependa dos lançamentos. Aí foi que eu criei o meu método. Eu investi muito dinheiro para aprender a vender no digital sem precisar fazer lançamentos. Perfeito. Aí na minha cabeça era assim, eu tinha que faturar todo dia. Independente do que eu estivesse fazendo, onde eu estivesse, com quem eu estivesse, em qual época do ano eu estivesse. Eu tinha que criar... aí entra a famosa esteira de produtos aí, né? Eu tinha que criar... Eu aprendi a criar uma esteira de produtos, com produtos de ticket baixo, produtos de ticket médio, produtos de ticket alto. Aprendi a rodar funis de venda, inventei funis de venda, onde hoje a gente fatura todos os dias. Cara, e assim, e você vê, ouvindo essa sua trajetória, a sua história, você vê como é algo extremamente interessante, né? E algo assim, meio que fora do comum, porque você foi um cara que dentro da indústria da publicidade, naturalmente um diretor de criação é meio que um programador, né? O cara fica fechado numa caserna ali, não fala com ninguém e tal, diferente de um profissional de atendimento, que vai pra rua, que vai pro front. Eu era o melhor amigo do atendimento. Pois é. O atendimento me amava. Então, aí você é um cara então, fora da curva, foi um cara diferente, cara, porque a gente conhece, sabe que esse perfil do cara de criação é um cara mais introspectivo, né? Um cara mais calado. Não, inclusive eu tenho muitos amigos que estão ainda exatamente fazendo no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa. E você vê, tendo Marcelo, as mesmas brigas com os atendimentos. A mesma coisa, né, cara? E assim, e aí a gente evolui, vem a pandemia 2020, que aí para o mercado digital foi uma grande, assim, foi uma explosão, né? Foi um salto para o digital, onde a gente viu muita gente, de fato, explodir de faturamento, muita gente nova chegando em 2020. E como é que foi isso para você? Como é que você teve que se readaptar? E como é que foi esse processo aí durante a pandemia? De negócio, falando de business. Falando de business, único e exclusivamente de business, não de saúde ou todo aquele caos que aconteceu, para mim a pandemia foi excelente. Porque o meu negócio já era 100% digital, na pandemia as pessoas tendiam a comprar mais o digital, então eu não vou dizer que eu me aproveitei da situação, mas foi quando eu escalei o meu negócio, né? Na pandemia a gente botava 120 pessoas numa live do Instagram, 9 horas da manhã, e vendia 60 mil reais. Então, a pandemia foi, profissionalmente para mim, foi maravilhosa. Foi bacana. Onde você tracionou aí, legal, né? E não só isso, como eu ajudei milhares de pessoas a passarem muito bem pela pandemia. Exatamente, a ganharem muito dinheiro na pandemia. É exatamente aí que vai começar um ponto da nossa conversa, que na minha visão, eu quero ouvir de você também, se
na pandemia foi onde aconteceu aí essa virada de chave para muito especialista, que o cara que já tem conteúdo, já tinha conhecimento, virar um expert e adentrar no mundo digital. E isso ajudou também a você tracionar nesse ponto, né? Sim. Muita gente, de fato, abriu a cabeça para isso nessa época, né? Não, com certeza, né? O cara que tinha muito conteúdo e que vinha do mercado tradicional, esse cara realmente ele teve que se reinventar e se adaptar ao mercado. Então esse cara começou a estudar muito sobre como que eu posso fazer o que eu faço online. Perfeito. Como que eu posso fazer o meu atendimento online? Perfeito. Como que eu posso criar um e-book para vender? Como que eu posso criar um curso do que eu faço para vender, né? Uhum. Depois vieram as mentorias, né? Evoluiu-se para as mentorias. Então, esse cara tem um teve processo que de se reinventar. evolução, né? A gente está falando nos bastidores de números aqui, né? Você está com o número desatualizado. Em 2020, mais de 25 milhões de pessoas compraram infoproduto. Como é que estão esses números? Hoje são 2 bilhões de dólares, segundo o Hotmart, no mercado mundial. Então, a gente vem aí de 5 milhões em 2017 para 2 bilhões em 2024. Pô, se você for ver o recorte de ano, cara, 17 para 24, nem é tanto tempo assim. E eu vou te falar, de 17 para 23, foi de 5 milhões para 22 milhões. De 23 para 24, saiu de 23 milhões para 2 bilhões. Né? Sendo que esses dados de 2023 são dados até 2022, né? Uhum. A pesquisa foi liberada em 2023, então a gente está falando de 2022. Então, na teoria de 2022 até final de 2023, saiu de 20 e poucos milhões para 2 bilhões. Né? 2 bi. Agora, esse número de 2 bi, a gente fala único, exclusivamente em infoproduto, curso, o infoproduto curso. Isso. Aí fica de fora e-commerce, as outras coisas, fica tudo de fora. O que até então, em 2023, isso representava 20% do mercado digital total com e-commerce. Ou seja, enquanto muita gente acha que o mercado digital está saturado, eu diria que a gente não chegou nem a 20% ainda. Cara, tem muito mercado. Tem muito mercado pela frente. Agora, Marcelo, falando um pouco, por exemplo, de método, né? Você é um mentor, né, de infoprodutores, né, de especialistas, de pessoas que têm conhecimento. Por exemplo, eu sou um cara que eu tenho aqui um conhecimento na área de gestão, né, na área, né, de alto desempenho. Como é que eu consigo estruturar esse meu método? Como é que eu consigo organizar esse meu método? E hoje você tem pessoas, por exemplo, que ainda são CLT ou que são empreendedores, que têm seus negócios e que querem começar a diversificar ou ter uma segunda fonte de renda, né? Qual o primeiro passo que essa pessoa tem que dar para entrar nesse mundo digital? Cara, o primeiro passo é ele querer e se comprometer. Por quê? Eu vejo muita gente entrando no mercado digital e parando no primeiro obstáculo. Eu gosto de dizer que você está entrando no mercado digital é como se você estivesse abrindo um novo negócio. Né? Então você vai ter que ter horas dedicadas, você vai ter que ter um investimento de energia dentro do projeto, talvez nem tanta verba ainda assim, né? Porque o mercado digital ele está para todos, mas nem todos estão para o mercado digital. Mas eu acredito que o primeiro passo é você se comprometer com esse projeto. Sem comprometimento você não vai para lugar nenhum. Não anda. E seguir uma metodologia. Se você não seguir uma metodologia, porque qual que é o problema? A gente tem aí no mercado digital inúmeras pessoas falando de milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, imagina a quantidade de informações que você recebe diariamente, ou até por minuto. Em uma hora, quantos Reels você assiste? É incontável. Então, você acaba recebendo vários inputs de diversos lugares. Se você não se organizar e parar, escolher um mentor, escolher uma única pessoa para te direcionar, você não vai para lugar nenhum. Porque é como se você pegasse assim, vamos cozinhar? Vamos. Quer comer o quê? Quero comer frango. Beleza. Então, a primeira coisa que você faz é o quê? Decidir qual é a receita de frango que você vai fazer. Não é isso? Agora imagina, quero fazer frango, estrogonofe de frango.
que você vai fazer? Você vai abrir a receita de estrogonofe de frango, você vai escolher uma receita de estrogonofe de frango e vai ter o resultado daquela receita. O que é que o cara faz? Ele escolhe que ele quer comer frango. Só que ele pega uma receita de estrogonofe de frango, frango a passarinha, frango não sei o que lá, frango não sei o que. Ele vai pegando ingredientes daqui, um pouquinho de cada e no final qual é o resultado que ele tem? Um prato horrível, com gosto de nada e que ninguém vai querer comer. Então se você não escolher um único método para seguir e ter o resultado em cima daquele método, você não vai ter resultado nenhum. Esse é o problema. É muita informação de muita gente ao mesmo tempo. Porque hoje em dia qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Perfeito. Eu vejo muita gente sem resultado nenhum, cagando regra na internet, falando que você tem que fazer isso, você tem que só pode ter resultado se você fizer tal coisa. Você só vai conseguir chegar em tal lugar se você fizer tal coisa. E na verdade, você só precisa seguir uma metodologia. Pois é. Agora, na sua visão, além dessa importância de seguir uma metodologia, é uma situação, assim, vamos dizer assim, sine qua non, a pessoa ela ter um conhecimento profundo daquilo, né? Quanto maior o conhecimento que ela tem sobre determinado tema, isso é um indício de sucesso para ela ou não necessariamente? Às vezes o conhecimento que ela tem no offline não é o que ela vai conseguir levar para o online. Deu para entender? Não necessariamente. Quantas pessoas você conhece que estão no digital aí, que sabem nada e tem um puta sucesso? E quantos caras que você conhece que são, assim, exímios empreendedores no mercado tradicional e não conseguem sucesso nenhum no mercado digital? Então, uma coisa não implica na outra. O importante é você seguir uma metodologia. Perfeito. Isso é o mais importante. Esse é o mais importante, cara. E hoje, por exemplo, só te interrompendo, mas eu conversei há uns episódios com uma convidada nossa, que ela é uma pessoa que, inclusive, é até interessante para eu te conectar com ela. Ela está em um momento de vida interessante, porque ela é uma alta executiva, tem muita experiência, né, em gestão de crises, gestão de crises de marca, né, crise de negócio, tem case, né? Ela é uma herdeira, né, desse grupo, um grupo de educação, um grupo forte, grande de educação na Bahia. E ela está no momento que é o seguinte, eu senti, eu tenho no meu coração de que eu já dei o que eu tinha que dar dentro do negócio. E agora sinto que eu preciso contribuir com o mercado, contribuir com outras empresas. E ela está exatamente agora, Marcelo, numa fase que ela está buscando caminhos para estruturar essa metodologia dela. Né? Então, ou seja, a dica para ela é isso, busque um mentor e busque um método. E não fique batendo cabeça, porque na internet ela vai ver várias coisas. Né? Um mentor, ele vai encurtar o seu caminho em muitos anos. E vai encurtar o teu gasto de energia, o teu tempo e principalmente o teu gasto financeiro. Isso é verdade. Porque senão, ainda mais no mundo digital, né? Você vai estar ali queimando dinheiro. Porque imagina só, voltando lá para receita de frango. Se eu te der um frango cru e dizer assim, inventa, faz de qualquer jeito. Pode ser que saia bom, pode ser que saia ruim. Então, você seguir uma receita, o resultado é garantido. É garantido. Isso é verdade. Não seguir a receita é garantido que você vai demorar, vai gastar energia, vai gastar tempo. E outra coisa, se der errado, o que é que você tem que fazer? Comprar outro frango. Verdade. E aí reiniciar o processo de novo. Aí a gente está falando de custo. Então, meu amigo, eu vou te dizer, um papel do mentor é fundamental. Para qualquer coisa, né? Imagina o seguinte, se você quer construir o prédio, o que é que você vai fazer? Vai estudar para isso. Você vai seguir uma faculdade. Se você quiser, sei lá, montar o carro, você vai estudar para isso. Quero ser nutricionista, você vai estudar para isso. Então, se você quiser se tornar um mentor, se você quiser ter um infoproduto, quer ter um negócio digital, o que é que você precisa fazer? Seguir um método, estudar para isso, cara. Não tem para onde correr. E hoje, na sua visão, você acha que existe possibilidade, né, de um especialista, um executivo que tem lá o seu conhecimento e ele quer transformar esse conhecimento em um produto digital,
Você acha que tem possibilidade dele conseguir conciliar, né, a sua certeza. atividade? Dá para conciliar as duas coisas? Claro, eu recomendo que ele continue, porque a atividade dele vai sustentar a metodologia dele. A gente precisa ter algum tipo de resultado e não precisa ser muito resultado, porque tudo vai depender de para onde você vai levar o teu cliente. Perfeito. O processo de mentoria é, olha só, eu consigo te levar até aqui. Eu já passei por essa jornada e eu estou te dizendo para você chegar nesse resultado aqui, qual que é a jornada que você vai levar. Perfeito. Eu já vi pessoas, assim, tirando um pouco de contexto, eu já vi pessoas faturarem muito alto com um curso ensinando o cara a ser vampiro. Porra. Do nada, assim. Ok, bota a fantasia de vampiro, a maquiagem, blá, blá, blá. E o cara fatura mais de 100 mil reais em 7 dias. Então, não é sobre a profundidade do conhecimento geral, mas é a profundidade daquele conhecimento que você está se propondo a ensinar a pessoa. Porra, perfeito. Então, a pessoa às vezes ela acha que tem que ser um PhD, um doutorado em XPTO. Cara, não é sobre isso. Para você ser isso aí, vai estudar na faculdade, vai fazer doutorado, não é sobre isso. A grande diferença do mercado de infoprodutos para o mercado de educação tradicional, até o EAD, é que o EAD ele vai te dar muitos assuntos de um determinado segmento. Um curso, um infoproduto, ele vai te dar uma trilha para você chegar num resultado rápido. Perfeito. É uma jornada mais curta aí, né? É uma jornada super curta. Mas não é porque é curta que o resultado é baixo. Exatamente. Isso vai depender. Às vezes é o inverso, né? O resultado é até maior do que o. Com certeza. Com certeza. Então, você não precisa ser um PhD para se tornar um mentor. Imagina o seguinte, um cara que ele faz churrasco. Ele faz churrasco. Ele tem uma empresa que faz churrasco. Esse cara já atende alguns clientes. Qual é o conhecimento desse cara? Ele sabe prospectar o cliente, atender o cliente, ele sabe fazer o cálculo de insumos e material precisos para fazer o churrasco para uma determinada festa. Ele sabe como lidar naquele dia, ele sabe fazer o pós daquele dia. Então, aquele cara, ele tem uma experiência dentro daquele segmento. Esse cara pode criar um e-book sobre isso, ele pode criar um curso sobre isso, ele pode mentorar outras pessoas que queiram se tornar um churrasqueiro como ele, um empresário do churrasco como ele. Esse cara, qual é o conhecimento que esse cara precisa além disso? Nenhum. Ele tem conhecimento prático. Ele tem o conhecimento prático daquilo ali. E como você falou, consegue conciliar as atividades dele com a nova vertical de receita para o negócio dele, né, ensinando outras pessoas. E se torna um outro negócio. Faz total sentido, cara. Se torna um outro negócio. E o fato dele começar a ensinar outras pessoas, isso coloca o business dele em outro patamar. Verdade. Ele se descola da verticalidade, da horizontalidade ali com os concorrentes e ele se torna um mentor. Verdade. Então o negócio dele, o valor dele aumenta. É outro. O faturamento dele aumenta. O valor percebido de mercado dele aumenta. Verdade. Né? Ele ganha autoridade como expert dentro daquele assunto. Perfeito. Então, a gente só tem vantagens, não tem nenhuma desvantagem. Verdade. Então, assim, olhando para esse universo aí, né, e aí dentro da nossa audiência aqui do Marca de Valor, a gente tem muito empreendedor, tem muito empresário, né, que às vezes eu sei que acompanha o mercado digital e podem estar pensando, poxa, eu acho que pode ser um caminho para mim também e tal. Acho que essa dica de Marcelo é uma dica extremamente válida. Agora, para um empresário, Marcelo, que não tem interesse em virar um mentor, um infoproduto, mas ele quer se transformar na cara do negócio dele, para vender o produto dele, se aplica de certa forma também uma estratégia digital para isso? O cara ser o influenciador da própria marca? Com certeza. Eu digo que no meu método, que é o método SEND, que é o sistema de alavancagem do negócio digital, a gente se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar é o posicionamento e formação da tribo, que é como você vai se colocar no mercado diante daquela tribo que você vai reunir.
Esse é o pilar base. É como as pessoas vão te conhecer como especialista. Legal. Só de você aplicar dentro da metodologia esse pilar, mata a sua questão. Porque as pessoas vão te perceber como especialista e automaticamente, sem você fazer nada, você já eleva o nível do teu negócio. Perfeito. Se você aplicar os 12 outros pilares, fica poderosíssimo. Perfeito. Mas explica um pouquinho de todos esses pilares aí. Então, o primeiro é o conceito Primeiro é o posicionamento. Posicionamento, que aí você vai criar a sua tribo. Exatamente. Perfeito. E você vai gerar uma percepção de valor dentro daquela tribo, é onde você vai criar um movimento para as pessoas te perceberem como líder daquele movimento. Perfeito. Certo? Perfeito. O segundo pilar é produtos. Porque se eu tenho uma tribo, como que eu vou monetizar isso? Perfeito. Eu preciso vender. Vender. Você está ali criando uma audiência, aquela tribo, que vai chegar num determinado momento que o que você ofertar para eles, qualquer eles vão coisa. comprar. E aí a gente divide o pilar produto em 3 partes. Produtos de ticket baixo, que são produtos para ser reconhecido pela sua audiência, para que a audiência te conheça. O produto de ticket médio, ou a sua metodologia, que é o produto principal. E produto de acompanhamento. Então a gente tem aí o produto que é a metodologia, que é o principal, que é um produto gravado. Perfeito. A gente tem um acompanhamento que é o acompanhamento em cima da metodologia, e a gente tem os fragmentos da metodologia. Um e-book é um fragmento de uma metodologia. Uma planilha, um checklist é um fragmento de uma metodologia. Então vamos pegar um cara como você, que é empresário, que tem algumas empresas, que está criando esse movimento assim com marcas de valor, ou seja, já consegue reunir outros empresários. Você hoje é um cara que cria elos entre marcas e empresários. Perfeito. Certo? Então, a gente pode te posicionar como especialista dentro desse segmento. Certo. Você vai criar esse movimento de, quem é o Herbert? É o cara que ele conecta as pessoas, conecta as marcas, conecta os empresários. Perfeito. Então, a metodologia é como que eu vou fazer para conectar mais empresários. Essa é a metodologia. Boa. Programas de acompanhamento ou aconselhamento olha só, eu vou te conectar com aquele empresário. Faça parte do meu grupo que eu vou conectar vocês. Perfeito. E aí dentro desse grupo, por exemplo, posso criar lá um programa de mentoria. Trazendo outras pessoas e tal. Exatamente. Perfeito. Então, você só tem a ganhar. E imagina o quanto um programa de mentoria seu vai alavancar o podcast, por exemplo. Total. Totalmente. Total. Então, a gente só tem a ganhar, não tem nada a perder. É verdade. Cara. O empresário hoje que não tem o seu próprio grupo de mentoria, não desenvolveu a sua metodologia, eu vou te dizer com toda a certeza do mundo, você está deixando dinheiro na mesa. Verdade, cara. E agora você já me deu um clique aqui, porque de fato a ideia do movimento do que a gente está criando é exatamente isso aqui. Você tem que ser um líder de movimento, um líder de movimento. Né? E faz total sentido, cara. Faz total. E o digital é um mar de oportunidades, né, Marcelo? É o que você falou. O que a gente tem, o que a gente ganha de escala no digital é algo absurdo, né? A gente às vezes fica muito na nossa bolinha, fechado e tal, e cara. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vejo muita gente assim frustrada com os números do digital, certo? Mas quantas pessoas você conhece que já deu uma palestra assim para 100 pessoas? Porra, não muitas. Imagina que no digital você faz um post e você consegue atingir esse número. Se você fizer um bom trabalho de posicionamento, você vai fazer uma live para 100 pessoas. Exato. É como se você estivesse dando uma palestra ali para 100 pessoas. Olha o nível de autoridade que você chega. Perfeito. Então, se você tem uma boa estratégia, convida pessoas para uma aula sua ao vivo, e você bota lá 250 pessoas numa sala, você está dando uma palestra para 250 pessoas. Verdade. De toda a parte do Brasil, né? Verdade. E sem aquela burocracia de infraestrutura, de tudo que a gente sabe que é um evento físico presencial, né? Então o custo é muito menor, muito né? Menor. Então, continuando aqui com a metodologia, primeiro é posicionamento, segundo é produto, a esteira de produtos que você vai criar, e o terceiro são os funis de venda
que a gente aplica para vender cada um desses produtos. Perfeito. Porque é diferente você vender um e-book, de você vender uma palestra, de você vender um curso, de você vender uma mentoria. Então a gente precisa ter estratégias de vendas ali diferentes para cada tipo de produto. Perfeito. Quando você junta tudo, você tem um negócio digital lucrativo onde cai dinheiro de tudo quanto é lado. Perfeito. E se não fosse o método Send, talvez eu não estivesse aqui hoje com a garantia de meus filhos estarem estudando numa escola bilíngue, ter o melhor plano de saúde, ter um carro de luxo, Perfeito. poder curtir os feriados com a minha família. Desfrutar, né, cara? Desfrutar da vida, porque eu acho que não é sobre dinheiro, é sobre ter liberdade. E principalmente liberdade de escolha. Perfeito. Eu escolher onde eu quero comer, para onde eu quero viajar, quando eu quero viajar, Perfeito. o restaurante que eu quero comer, a escola dos meus filhos que eles vão estudar. É sobre liberdade. Maravilha, cara. E assim, eu acho o seu método ele é bem interessante. E uma coisa que eu já começo a perceber no mercado também são grandes empresários já também migrando para o digital, né? Você falou de Flávio Augusto, geração de valor, que era um cara que você acompanhava. Flávio Augusto veio do negócio tradicional, não é? Uhum. Escola, educação, franquia, curso de inglês. Porque esse cara também já enxergou esse potencial do digital e hoje ele está empreendendo, tem negócios digitais. Você vê muita gente fazendo isso. O próprio João Adib da CIMED, da farmacêutica também, Sim. usando muito digital. Nossa, João como Adib canais. Hoje é um exemplo de como construir a autoridade dele no digital, né? Que transcendeu o mercado tradicional. Exato. E né? como essa mudança de posicionamento dele alavancou o negócio dele? E eu vou te dar um exemplo aqui que está muito em alta agora, tá? Tá vindo aí a Prefeitura de São Paulo. Sim. A gente tem o Pablo Marçal que está concorrendo e o cara tá usando estratégias digitais assim absurdas para ganhar notoriedade no mercado. Independente de você gostar dele ou não, concordar com o discurso dele ou não, é indiscutível a genialidade daquele cara em como aparecer para a grande massa usando estratégias do digital. Tanto quanto o que ele fez com a Globo recentemente foi uma humilhação, pô. Ele botou a Globo, que é a maior emissora, a maior detentora da massa, do Rio Grande do Sul, não foi? Do Rio Grande do Sul. Botou no chinelo. Eu vi. E, cara, você falou de Pablo Marçal, absurdo isso, porque se a gente for acompanhar os políticos tradicionais, cara, os caras não são digital, cara. Não. É horário político, é horário eleitoral. Horrível, né? Televisão e rádio. E você tá acompanhando o crescimento dele nas pesquisas? Sim, sim. E tem um outro exemplo. Nem começou ainda. Nem começou, político, porra. cara. Olha só. Tem o prefeito de Recife. Também que está se destacando demais utilizando estratégia digital. Demais. Então, cara, o digital, ele não, eu não vou dizer que ele chegou, ele não chegou para ficar, ele já existe há muito tempo. Perfeito. E quem não está aproveitando hoje estratégias do digital para alavancar o seu negócio tradicional está deixando dinheiro na mesa e muito provavelmente vai ficar para trás. Então, a mensagem que você dá para os empreendedores que hoje estão no físico e ainda não utilizam o digital é isso. Ou está deixando dinheiro na mesa, se não abrir a cabeça, vai ficar para trás. Sim, com certeza. Maravilha, cara. O digital ele é um meio de comunicação para alavancar o seu negócio tradicional. Para alavancar os negócios, exatamente. E eu vejo também essa outra questão de não só olhar para o digital para alavancar o seu negócio, mas para alavancar também a pessoa física do empresário. Hoje a pessoa física é um negócio em paralelo. Exatamente. Porque quando você tem uma alavancagem da sua pessoa e a partir daí você consegue transformar isso numa consultoria ou numa mentoria, você é um negócio. Né? Então você tem aí em paralelo a tua empresa vendendo o que quer que seja e você tem um negócio em cima de você que é você como consultor, você como mentor. Perfeito. Isso é um negócio, né? Perfeito. A pessoa ela só precisa encarar dessa forma. Perfeito, cara. Na sua metodologia, quando você fala de esteira de produto, você ajuda
os mentorados a desenvolver essa série de produtos também, né? A gente ajuda na narrativa, a construir uma narrativa como especialista. A gente ajuda ele a desenvolver a própria metodologia, envelopar a metodologia, transformar isso em infoprodutos, como cursos, mentorias, consultorias e os melhores funis de venda para cada produto. É o pacote completo. E é aquilo que você falou, né? Para você vender todo dia. Todo dia todo tá vendendo, vender todo dia e vender todos os produtos. Exatamente. Cara, isso é bom demais, viu? Eu vou dizer a você que é o seguinte, cada dia que passa eu estou olhando mais para o mercado digital e começando já a atender, você sabe disso, né? E esse projeto especificamente é algo que eu estou olhando com muito carinho, porque o movimento que a gente está querendo criar também faz total sentido nisso aí. Parabéns pelo movimento. De trazer uma leva de gente boa também, muita gente para contribuir, eu acho que faz total sentido isso aí. Uma pergunta assim, Marcelo, em relação, a gente já falou em relação ao tamanho de mercado, ao que ainda tem de mercado para crescer no digital, né? Eu queria ouvir um pouco também de alguns números seus, né? De quantas pessoas de lá para cá você já mentorou, né? Quantas pessoas passaram pelo seu método, contar um pouco de alguns cases de sucesso que você tenha. Acho que é legal a galera conhecer também, porque muita gente está nesse ponto aqui. Porra, eu tenho um conhecimento, eu acho que o Marcelo pode me ajudar. Fala um pouco para a galera, conta um pouco desses cases também. Cara, eu tenho cases pequenos e cases muito grandes, né? Eu acho que eu já formei 4 ou 5 milionários hoje dentro do mercado digital. Brevemente eu quero ser conhecido como formador de milionários. Boa. Eu já fiz perto de 4.000 vendas digitais no mercado digital de infoprodutos. Já fiz mais de 350 mentorias, né? E formei alguns milionários. Eu acho que é um bom case, né? Dentro do mercado digital a gente tem alguns marcos que a gente fala, né? Que é fazer 6 em 7, que é fazer o 6 em 1, fazer o 7 em 7. Eu já fiz esses... Já fez tudo já isso aí. atingi esses marcos. Eu tenho premiações das próprias plataformas dentro do mercado digital. Eu faço também eventos presenciais, né? Eu tenho uma Masterclass Infoprodutos Descomplicados, eu tenho a imersão Infoprodutos Lucrativos, eu tenho uma mansão Infoprodutos Lucrativos. Agora, recentemente, eu vou lançar a imersão de pitch High Ticket. Como é que é isso? Rapaz, é coisa nova. Cara. A gente ouve falar muito sobre high ticket, né? São produtos de ticket alto, são mentorias aí acima de 5, 10 mil reais, né? Perfeito. E muita gente tem dificuldade de vender esses tipos de produtos. Então, qual foi a minha ideia? Como eu tenho formação em oratória, eu tenho PNL, microexpressão facial, hipnose, sou hipnoterapeuta também, então foi o que eu fiz. Cara, legal. Eu juntei publicitário, juntei todos os meus conhecimentos e transformei isso num treinamento presencial. Legal. Então eu vou ensinar o cara a fazer um pitch. E você sabe que isso é uma dor gigantesca, de todo né? mundo. De todo mundo. Até um cara como você, por exemplo, que está aqui, está negociando com um cara e quer vender um projeto que vale muito. Como que você faz isso? Perfeito. Como que você se comporta? Perfeito. Quais são as palavras que você vai utilizar? Quais são os gestos que você vai fazer? Quais são as expressões faciais que você vai usar para convencer aquele cara de que o seu produto é o melhor produto para ele agora? Legal, então eu vou ensinar o cara a fazer um pitch aí contemplando persuasão, oratória, expressões faciais, expressões corporal. Boa. A estrutura do diálogo. Aí para isso ele precisa aprender a fazer uma oferta. Eu vou ensinar ele a fazer uma oferta. Para isso ele precisa aprender, ele precisa ter um produto high ticket. Então eu vou ensinar ele a estruturar um produto high ticket. Boa. E também ele vai precisar vender isso. Então eu vou ensinar ele a vender isso. Vou ensinar funis de venda 100% focado em produtos high ticket. Mas aí, por exemplo, já é para um cara que já tem o seu funil pessoa, de produto... Não precisa ter nada. Entendi. Ele só precisa ter compromisso e seguir a metodologia. Perfeito. É só isso que ele precisa. Perfeito. Então, o por resto, exemplo, deixa comigo. Ele pode ser um empresário que tem qualquer tipo de produto Com e ele certeza. quer aprender... Perfeito, cara. Pô, produto bacana, hein, cara? Vai acontecer aqui em Salvador,
24 e 25 de agosto. Tô liberando aqui em primeira mão. Porra, top. Esse é um produto legal, porque a principal dor das pessoas é não saber vender o seu produto, cara. É, verdade. Porra, muito bom, Marcelo. Massa, essa dor cara. foi identificada e virou mais irmão, grande produto aí na minha esteira. Que top, cara. Esse produto já vai ser sucesso. Já tô profetizando pra você, cara. Amém. Porque eu sei que isso é dor, cara. É. Eu sou um cara comercial, sou vendedor. Chega a determinados momentos, determinados projetos, como você falou, projeto grande, às vezes você fica meio balançado, mas eu sempre fui um cara, que eu nunca tive receio ou cerimônia de pegar um projeto grande, colocar na mesa e falar quanto ele vale. Nunca tive. Legal. Nunca. E eu sei que eu já cansei de treinar vendedores que trabalham comigo, que eu falo o seguinte, cara, não tenha medo de falar preço e de montar proposta. O cliente, ele compra valor, pô. Não é só produto, não. Ele está comprando o valor percebido do que está lá. Então, mas tem muita gente, a maioria das pessoas que tem um bom produto não sabe vender, não sabe precificar, tem vergonha e tem medo, às vezes, de colocar o preço para um lead, de oferecer. Na hora do preço, fala até baixinho, né? Ô, Marcelo, quanto é? Não, falei alto que eu não ouvi. Às vezes ele não sabe, ele não consegue nem ancorar o preço. Exato. De tal forma que quando ele fale do preço, o preço soe muito mais barato do que, perfeito, do que o cara tá pensando que é. Porra, irmão, muito bom. Esse produto é um produto fantástico. Cara, você já tem 1 hora de papo já, cara. A gente já batendo um papo. Passa rapidinho. Passa, né, rápido. Passa rápido, cara. Queria aproveitar também o seguinte, a gente faz uma pergunta no final do podcast, né? Até a gente já tinha te passado, que é um trocadilho aqui com a nossa marca, né? Qual é a marca, cara, que Marcelo quer deixar no mundo, hein? Rapaz, essa pergunta é muito forte, né? Mas eu fiquei pensando aqui no que responder sobre isso e eu diria que a marca que eu quero deixar para o mundo, antes disso, vem a marca que eu quero deixar para meus filhos. Porque eu tenho certeza que a marca que eu deixar para meus filhos vai ficar para o mundo. Então, o legado que eu quero deixar para meus filhos é, primeiro, acima de tudo, ética, compromisso e servir. Se você tiver isso, você chega em qualquer lugar. Se eu puder te dar um conselho, você que está assistindo a gente aqui, com ética, com compromisso e servir, você vai para qualquer lugar do mundo. Porra, que top, irmão. Forte, hein? Excelente mensagem. Onde é que a galera te acha nas redes sociais aí? Instagram. Nossa, que não te conhece. Instagram, marcelo.antonioli. Meu YouTube também, você pode aprender alguma coisa lá com Marcelo Antonioli. Meu legal. LinkedIn também, Marcelo Antonioli. E no meu site tem lá marceloantonioli.com.br/link na bio. Massa. Então, ou seja, galera, segue aí o Instagram de Marcelo, que eu já te sigo no Instagram, sei que você gera muito conteúdo. Então, a galera que já está pensando aí, né, em se transformar, né, em ter produto digital, segue esse cara aqui, porque esse cara é referência no mercado, viu? Eu sei porque tem gente dentro de casa acompanhando também, né? Com certeza. Irmão, obrigado pela participação. Eu que acho agradeço. Que o papo massa. O nosso episódio é um episódio bem curtinho, de 1 hora. A gente tem conversa para render até um segundo episódio depois, Nossa, né? Tem convidado que está vindo aqui que eu vou chamar para um segundo episódio para a gente ter uma continuação. Mas brigadão, cara, pelo papo, tá? E agora eu quero encerrar, né, esse episódio para vocês. Agradecer, né, vocês estarem até aqui acompanhando esse episódio. Curte o episódio, compartilha. Você que não está inscrito, está esperando o quê? Se inscreve no canal, compartilha esse episódio para os seus amigos. A gente trouxe um conteúdo extremamente relevante. Toda semana, toda segunda-feira, a gente está aqui pontualmente, 19 horas, soltando esse conteúdo para vocês, tá? Acompanhe a gente também no nosso Instagram, Marca de Valor Talks. Acompanhe a gente lá, muitos cortes de episódio, a gente coloca lá. Em breve a gente vai soltar uma novidade para vocês também no Instagram, tem muita coisa nova chegando. Então é isso, gente. Até o próximo episódio, um grande abraço e tchau!